perturbação, tristeza no teu povo. E nós, como igreja, nos levantamos para orar por estas vidas e para abençoá-las, no nome de Jesus. Podeis assentar. O tema dessa meditação nessa noite é: a responsabilidade é pessoal. Obrigada, irmão Elias. A responsabilidade é pessoal. Eu tenho pensado muito esses dias sobre essa questão de responsabilidade. E eu achei muito interessante, irmãos, que o texto de Mateus 27, em 2 momentos, nós percebemos pessoas ímpias, pessoas que não serviam a Deus, chamando quem conhecia Deus, quem vivenciava milagres de Deus, a responsabilidade. E eu gostaria de começar essa meditação essa noite falando o seguinte: antes de Jesus morrer, houve uma preparação. Antes dele morrer lá na cruz do Calvário, houve momentos que antecederam a morte de Jesus. E eu quero começar aqui falando sobre as pessoas que queriam matar Jesus. As pessoas que queriam matar Jesus, elas planejaram pegar Jesus de alguma forma e matá-lo, prendê-lo depois da Páscoa. Só, gente, que o homem, o ser humano, ele vai só até onde Deus deixa. Tem isso. Já ouviu aquele ditado assim: vou te dar corda? E às vezes a gente acha que a gente é o dono da situação, que a gente dita as regras. Só que nós estamos na corda da graça, na corda da misericórdia do Senhor. Que não era o caso desses fariseus, desses doutores da lei. Porque eles queriam matar Jesus. E aí eles falaram: não vamos matar Jesus na Páscoa. Por quê? Porque vai gerar tumulto. Só que Deus permitiu acontecer as coisas diferentes. Jesus morreu na semana ali onde eles iam celebrar a Páscoa. E eu quero citar aqui, eu fiquei assim, irmãos, encantada com a escolha dos hinos. Porque a escolha de todos os hinos tem a ver com a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Todos os corinhos. E aí eu me lembrei, quando eu era da cristã evangélica, a nossa líder de louvor, ela chegava para o pastor e falava assim: pastor, qual é o tema da pregação? E aí ela fazia todo o louvor baseado, corinhos que tinham a ver com a palavra. Só que aqui no nosso caso, Dalila, foi o Espírito Santo. Né? Porque a gente não conversou, mas o Espírito Santo direcionou. E o que aconteceu? Jesus foi convidado para um jantar. E Jesus chega na casa de Simão leproso, e quando ele está ali com os convidados, chega uma mulher com um vaso muito bonito, e dentro daquele vaso tinha um perfume muito valioso. E a Bíblia diz que aquele perfume, aquele vaso de alabastro, continha um perfume que era equivalente a 1 ano de trabalho. E que, se fosse um salário mínimo, de 1 ano, seria quase 19 mil reais. Era muito dinheiro. E, de certo, para aquela mulher, era algo muito valioso. Talvez era algo de maior valor que ela tinha. E eu quero te perguntar nessa noite: o que você considera aquilo de maior valor que você tem? Aquilo que você tem um afeto, aquilo que para você é muito valioso. Para aquela mulher, era aquele vaso de alabastro.
E ela chega naquele ambiente, quebra aquele vaso e derrama aquele perfume na cabeça de Jesus. E ali naquele momento, Marcos capítulo 14 fala dessa história. As pessoas que estavam ali começaram a pensar algo sobre ela. Começaram a desenvolver um juízo de valor da atitude dela. Gente, quando nós vamos executar alguma coisa, nós temos que estar preparados para os palpites, para as críticas, para as falas. E as pessoas não gostaram daquilo, censuraram na mente, no pensamento, e falaram: que desperdício. Por que não pegou esse perfume? Vendeu e com o dinheiro comprou muita cesta básica para os pobres. Ou encomendou, eu estou contextualizando, encomendou para alguma facção, alguma empresa que faz roupa, para fazer muitas roupas, comprar muitos tênis. E aí Jesus, que conhece o nosso pensamento, o nosso coração e as nossas palavras, e conhece principalmente a intenção e a motivação pela qual a gente faz as coisas, Jesus começou a falar. Ela ficou calada, ela não respondeu. É fácil ficar calado, Zânia? Para alguns temperamentos é fácil, mas para outros é um jejum. Aliás, não é um jejum, é um propósito. É muito difícil ficar calado. Mas ela se calou. E ela, naquele momento de adoração, naquele momento dela entregar para Jesus, com aquela atitude, ela estava querendo dizer: Jesus, eu encontrei o Senhor. E o Senhor, para mim, tem um valor inigualável. Eu me alegrava com esse perfume, mas hoje eu descobri uma alegria perene, uma alegria que é o Senhor na minha vida. E isso para mim, que era de maior valor, eu quero derramar. E Jesus começou a falar coisas profundas ali, só que as pessoas não entenderam, ela estava focada na mulher. E às vezes, Deus fala conosco, mas a gente está focado numa direção, certo? E aí eu quero parar aqui, eu quero contar uma história que eu tive contato essa semana, de duas mulheres idosas. Uma delas era cega, e elas oravam para que Deus enviasse um avivamento. Lá onde elas moravam, numa ilha. E elas em casa, elas não podiam vir para a igreja delas, porque elas já estavam idosas, era difícil a mobilidade delas. E elas orando, o Espírito Santo trouxe uma visão para uma delas. Eram duas irmãs, Peg e Cristine. E Deus mostrou para ela um missionário. Esse missionário, o nome dele é Duncan Campbell. E esse missionário, ele fazia muitas cruzadas evangelísticas, ele pregava em muitos lugares. Mas Deus, ela sendo cega, Deus mostra para ela em visão aquele homem e fala assim: eu vou trazer um avivamento nessa ilha. Eu vou usar esse homem como meu instrumento, quando ele estiver ministrando a palavra. E ela contou para o pastor, para o reverendo lá, da época que ela viveu. E o reverendo, de alguma forma, tentou entrar em contato, e ele soube a notícia: impossível, não tem como eu ir na sua ilha, pregar na sua igreja. Só que as coisas de Deus, elas são confirmadas. E na noite que o pastor, o reverendo, fica sabendo, Deus mostrou para um jovem também, confirmando. E aí,
o missionário falou, olha, me desculpe, eu tenho uma agenda, não tem como eu ir. E aí o reverendo chega nessa mulher idosa, deficiente visual, e fala para ela assim, não tem jeito. Só que ela tinha tanta intimidade com o Espírito Santo, que o Espírito Santo falou para ela. E ela falou para o reverendo, é porque ele ainda não sabe que daqui 2 semanas ele estará aqui. Irmãos, eu estava na minha casa, na sala, sentada, mas de ouvir, é um rios, eu até compartilhei ele lá, guardei ele lá, republiquei, mas sabe o que eu senti no meu coração? Que o diabo, que os demônios riem da gente. Sabe por quê? Porque ao invés da gente fazer igual essas mulheres, dobrar o joelho e orar, e buscar intimidade com Deus, e fechar o quarto, ou na sala, ou no banheiro, buscar a face do Senhor, a gente fica se deixando distrair por periferias. A gente manda rios uns para os outros com indireta. A gente perde tempo com tanta coisa e o diabo fica rindo. Ai, mas é fácil demais distrair esses crentes. Foi isso que veio no meu coração quando eu vi o testemunho dessas 2 mulheres. E eu falei, Senhor, que coisa linda. O Senhor falou, o Senhor mostrou, ela entregou o recado, o Senhor confirmou, o missionário falou que não podia, e ela, com convicção do Espírito Santo, ela falou, é porque ele não sabe, que Deus mudou a agenda dele, e que ele vai vir, e daqui 2 semanas ele estará. Irmãos, ele foi, pregou no primeiro culto, e foi pregar no segundo culto, e quando ele pregou no segundo culto, ele deu uma saída, e o Espírito Santo visitou aquele lugar, e muitos jovens foram visitados, e houve um avivamento naquele lugar, por causa da oração de 2 mulheres, idosas, com limitações físicas, talvez esquecidas, talvez achando que poderia não ter mais utilidade, mas mulheres de oração. Não sei a época que elas viveram, mas saber do testemunho delas mudou minha perspectiva. Mudou a minha perspectiva. Porque como elas tinham um ministério intercessório eficaz. E eu achei linda essa comunhão delas com o Espírito Santo. De falar, pastor, ele vai vir. É porque ele não sabe ainda. E realmente ele cancelou toda a agenda e Deus confirmou a palavra que ele mostrou para sua serva. E ela era cega, mas ela enxergava muito mais que muitos servos e servas de Deus que têm os olhos humanos normais. E Deus quer nos dar esta visão. Mas voltando aqui para a história. A mulher não falou nada. Talvez ela nem podia falar. Mas Jesus falou por ela. Você quer que Jesus fale por você? Jesus começou a falar com aqueles homens e ele falou assim, não a molesteis. Aí eu pensei, Jesus, mas de que maneira que aqueles homens molestaram aquela mulher? Eles não bateram nela, não pegaram ela pelo braço e tiraram, eles molestaram elas com pensamentos julgatórios e com palavras. E aí eu pensei, Senhor, quantas vezes nós molestamos as pessoas com as nossas palavras de crítica, de questionamento, de perguntas assim, de descredibilizar, de falar, isso aqui que você está fazendo não tem importância. Deixa disso, isso aí que você está fazendo não tem valor. E Jesus validou ela e falou assim, essa obra que ela está fazendo é uma boa obra.
Então eu quero dizer, meu irmão, eu não sei qual é a obra que o Senhor te confiou, mas essa obra você está fazendo é para honra e glória do nome de Jesus. Então é uma boa obra. Continue. E aí ele falou, olha, ela está me ungindo para o sepultamento. Jesus trouxe uma revelação. O povo não percebeu. De pensar assim, por que Jesus está falando de sepultamento? Por quê? Porque ele estava só focado na mulher. Então, eu quero te convidar nessa noite para você direcionar o seu foco. Falar, Senhor, o que o inimigo está me distraindo, rindo de mim, está tirando o meu foco das coisas que trazem vida. Porque as coisas espirituais, a presença de Deus, a sua palavra, estar na presença do Senhor traz vida para nós. Vida, saúde, esperança, fé, perspectiva, vontade de viver, vontade de sonhar. E Jesus justificou aquela mulher. Só que o que aconteceu? Jesus fala para 2 discípulos dele, vocês vão em tal lugar, conversa e prepara a ceia num ambiente lá que eles vão emprestar. E eles obedeceram Jesus e prepararam aquela ceia. E Jesus ceiou com seus discípulos. E naquele momento, Judas estava. E Jesus falou, olha, um de vocês vai me trair. Sabe o que aconteceu? Um olhou para o outro. Quando Jesus lançou essa palavra, um ficou olhando para o outro e falou assim, eu não. Irmãos, a gente tem mania de fazer isso com os outros. Eu não, Deus. O outro. Eles olharam uns para os outros e falou, eu não. E Jesus fala, olha, vai me trair. Jesus falou coisas que claramente Judas entendeu. Irmãos, e quando eu estava meditando essa palavra, você sabe o que veio no meu coração? É que Jesus não queria expor Judas, não. Jesus não queria mostrar que ele conhece o futuro. Mas Jesus queria dar uma oportunidade para Judas de rever. Talvez você entrou nessa igreja hoje pensando, eu vou lá na igreja hoje. Porque quando eu sair de lá, eu vou tomar tal decisão, eu vou tomar tal caminho, eu vou fazer tal coisa. E a palavra do Senhor te alcançou nessa noite. E você tem diante de você agir pelo braço de carne e deixar Deus agir por você. Está sendo proposto para você essa noite a sua vontade ou submeter à vontade de Deus. E aí Jesus fala, porque Jesus amava Judas. Irmão, Jesus conhecia o ser humano. Jesus conhecia. E muitas vezes a gente tem uma visão tão romântica das pessoas, a gente cria as coisas na cabeça. A pessoa não é, Zânia, mas a gente cria, a gente faz toda uma fantasia sobre alguém. E Deus não quer que a gente viva na fantasia. Deus quer que a gente enxergue, que a gente veja a realidade, que a gente não romantize as pessoas. E aí Jesus fala e Judas sai. Ele teve oportunidade. Ele podia pensar assim, nossa, Jesus está lendo o meu coração? Quem contou para Jesus que eu estou tentando entregar a ele? Não. Ele foi. Mas ele teve escolha. E ele vai até aqueles homens. Ah, gente, quando ele chega lá, os homens ficam felizes demais. A Bíblia fala que eles ficaram assim entusiasmados de
saber que Judas ia entregar Jesus. Mas ele falou: olha, eu vou dar um sinal. E Jesus, ele passa ali aqueles momentos com os discípulos e ele vai para o jardim do Getsêmani. E lá no jardim, com os 11 discípulos, ele começa a sentir angústia. Ele começa a sentir opressão. Talvez tem gente aqui na igreja que nunca sentiu opressão, que nunca sentiu angústia, mas Jesus sentiu. E Jesus, a Bíblia diz que ele começou a entristecer. E aí ele chamou Pedro, Tiago e João e foi mais um pouco. Se ausentou dos demais e ficou mais perto deles. Deixou os 3 e aí ele foi buscar a face de Deus. Vocês sabiam que o sofrimento nos faz orar mais? O sofrimento nos faz buscar a Deus. E Jesus, ele chega na presença do Pai e ele fala: Pai, eu não quero. Pai, eu estou com medo. Eu estou contextualizando, aqui na Bíblia não tem isso. Pai, eu estou sentindo angústia. Se possível, passa de mim esse momento. Mas não seja feito como é a minha vontade. Seja feito como tu queres. Ele derramou o coração com sinceridade. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu estou inflamado. Eu estou infectado por aquela palavra que foi lançada com ódio, com ira, como uma seta inflamada. Eu estou coberto de culpa. Eu estou indignado pela forma como as coisas estão acontecendo. Nós precisamos derramar o nosso coração, como Jesus derramou seu coração na presença do Pai no Getsêmani. E aí ele chamou os discípulos, eles estavam dormindo. A Bíblia diz que eles estavam tristes. E por que eles estavam tristes? Eles foram dormir e Jesus acordou eles, falou: vigia, vamos orar. E Jesus voltava e continuava orando. Passava um pouquinho, Jesus ia lá nos discípulos, eles estavam dormindo. Jesus: vigia, ora. Irmão, só orar não resolve não. E isso não é heresia. Porque às vezes a gente vai para o lugar de oração, a gente ora muito, mas depois na hora de conviver com as pessoas a gente não vigia, a gente ira. Então nós precisamos vigiar e orar. E aí Jesus fala para os discípulos dele, para Pedro, Tiago e João: o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Irmãos, a nossa carne não converte, viu? A carne nossa não converte. Isso não é heresia. A carne não converte. A carne, tudo que ela quer é para a morte. E aí Jesus fala, mas eles dormem. E Jesus volta a orar pela 3ª vez. E lá ele sofre. Por quê? Porque ele não queria, o mal, a situação, a carne dele queria levar ele. Não queria que ele morresse, que ele obedecesse, porque a vitória nossa estava na obediência e submissão de Jesus. A morte de Jesus tinha muitas implicações. A nossa vida, a nossa salvação, a nossa bênção, o nosso resgate. E aí, quando Jesus fala para Deus ali naquele momento, ele está se sentindo fraco, vulnerável, mas ele não tinha conflito. Jesus, ele não tinha conflito em mostrar que ele estava cansado. Ele não tinha, que ele estava vulnerável, que ele estava triste. E muitas vezes a gente esconde, a gente usa uma máscara. E nós precisamos rasgar o coração
diante da presença do Senhor. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui na igreja essa noite. Por que Jesus chama Pedro, Tiago e João para ficar perto dele e ele vai orar? Por quê? Vocês acham que o Pedro, Tiago e João poderia livrar Jesus daquela hora que Jesus ia passar? Eles poderiam livrar Jesus da cruz? Eles poderiam livrar Jesus da traição, dos soldados que estavam indo já para prender Jesus? Eles não podiam, mas Jesus queria eles perto. Então, às vezes, irmãos, Deus coloca pessoas no nosso caminho, porque Deus não quer que a gente sofra sozinho. Dá para entender? Talvez você está passando um problema, você está passando um momento que aos seus olhos é impossível. Mas Deus coloca alguém do seu lado para falar: fulano, eu não realizo o impossível, mas eu estou aqui do seu lado. Fulano, vamos orar junto? Vamos orar junto? Companhia. 2 Coríntios fala que Deus, Ele nos consola. E com a consolação que a gente recebe de Deus, nós consolamos uns aos outros. Então vocês acham que Deus quer que a gente sofra sozinho? Baseado nesse versículo? Se o Senhor nos consola, para com a consolação que a gente recebe, a gente consolar uns aos outros, o Senhor não quer que a gente sofra sozinho. Eu quero te convidar a você procurar alguém e falar: fulano, vamos lá em casa tomar um café? Ora comigo. Às vezes, a pessoa vai abrir o coração com você um pouco. E talvez a nossa comunicação, ela é tão complicada, porque às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Mas só de você verbalizar, você vai se escutar e Deus vai ministrar no seu coração. Irmãos, eu acredito muito em relacionamentos assim, de abrir o coração com verdade, da gente ser verdadeiro. E nesses momentos de troca de verdade, o Senhor nos visita com cura. Quando há autenticidade, verdade, sinceridade, rasgar o coração, derramar aquilo que está doendo na nossa alma. Vocês estão entendendo? E aí, Jesus levanta dali e fala: ó, agora pode levantar, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue. E quando Jesus vai, chega os guardas e fala: ó, nós viemos prender, estamos procurando Jesus. Aí Jesus fala assim: eu sou. Quando ele fala eu sou, os guardas, ele estava fraco do humano. Ele se sentia fraco, mas Deus era forte na vida dele. Quando você é fraco, como diz o apóstolo Paulo, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. E aí quando ele falou, sou eu, ao invés de eles prender Jesus, eles recuaram de tanto poder de Deus. Por quê? Porque ele foi autêntico, ele foi verdadeiro, ele derramou o seu coração para o Pai. E aí o Pai o capacitou para aquele momento. E aí Judas vem, beija Jesus, Jesus é levado. Gente, eu comecei a pensar num personagem que eu nunca tinha pensado. Porque essa história que eu estou contando, a gente vai se identificando com essas pessoas. Talvez você vai se identificar hoje. O Espírito Santo vai ministrar o seu coração na sua própria vida, na sua própria vivência, um desses personagens que nós estamos conversando. Eu tenho estudado essa palavra já tem uns 15 dias, e cada vez que eu vou estudar, não esgota. Eu falo, então não posso parar de falar, eu não posso parar de meditar. E eu comecei a pensar em Pilatos. Gente, Pilatos era um homem diferente no seu tempo. Sabe aquelas pessoas que é diferenciada? O Pilatos era.
O Pilatos, ele encontra com Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus. E Jesus se cala. Ele fala, tu dizes. E Pilatos, ele percebe algo. Ele não era cristão, ele era um comendador, um governador, uma pessoa que cuidava, tinha autoridade naquele lugar. Mas ele tinha percepção e discernimento. Ele pensou, esse homem ele não tem culpa para as coisas que eles estão acusando. E aí se levantaram falsos testemunhos. E os falsos testemunhos contra Jesus não batia, Zânia. Sabe quando um monte de gente começa a levantar coisas e falar, só que é uma incoerência só, porque não é verdade? Então, a verdade, irmãos, ela não... A verdade é a verdade. Agora, quando a mentira, engano, as coisas não encaixam. Você pode até fazer vistas grossas, mas você vê que tem coerência. E Pilatos viu. Ele viu aquilo. E ele teve o discernimento. Esse povo está fazendo isso, porque eles estão com inveja de Jesus. E aí, ele lembrou de algo. Ele teve uma estratégia, porque pessoa que tem liderança, ele tem que ter estratégia. Deus dá. Quando o senhor estiver no gabinete, ouvindo alguém, e às vezes o senhor pensa, meu Deus, Deus vai te dar na hora a maneira, Deus vai te dar o discernimento, o que o senhor deve fazer, como o senhor deve abordar, Deus vai te dar o domínio ali daquela situação. E Pilatos falou, todo ano a gente faz um perdão, nós vamos liberar um preso. Então, vocês querem liberar o Cristo? Porque tem um preso, Barrabás. Eles falaram, não, nós não queremos. Nós queremos crucificar Jesus. E nós queremos que esse preso, que já matou gente, que era faccionado, que dá trabalho, que é rebelde, que... Esse nós queremos soltar. E aí entra a esposa dele em cena. E ele escuta a esposa. A esposa dele chega e fala para um dos servos assim. Manda um recado para meu marido. Fala para ele que essa noite eu tive um sonho. E eu sofri muito por causa desse homem. Fala para o meu marido não se meter com esse justo. Não era cristão, mas tinha discernimento. Só, irmãos, que eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem coisa que a gente tem que passar, que às vezes a pessoa até tenta livrar. Então eles tentaram, mas só que já estava determinado que Jesus precisava morrer por nós. E aí Pilatos, ele escuta, ele recebe o recado da esposa. Mais uma vez ele insiste com o povo, fala, gente, vocês não querem rever não? Vocês têm certeza? Ele falou, nós temos certeza, pode crucificar o Cristo. Aí ele pegou uma bacia, lavou as mãos como uma simbologia. Engraçado, a Bíblia tem muita simbologia, né? O vidro de unguento derramado na cabeça de Jesus, para Jesus foi um símbolo do seu sepultamento. O Pilatos lavar as mãos ali, querendo dizer, gente, vocês são juízes agora. Vocês são o júri agora. Eu não tenho nada a ver com isso. Dentro da minha ótica humana, da minha autoridade, da minha vivência, do discernimento que Deus me deu, o problema é esse, a gente pode resolver assim. Vocês querem? Não, a gente quer que mata. A gente quer que crucifica. E aí ele falou uma última coisa que eu achei muito forte. Ele falou, vocês têm certeza? Vocês querem assumir para vocês essa responsabilidade? Eles falaram,
que a responsabilidade pela crucificação, pela sentença do Cristo, de Jesus, recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Não é pesado? É Novo Testamento. Então, irmãos, as coisas que a gente faz, escolhe, as causas que a gente luta, as demandas que a gente entra, nós estamos arrastando a descendência também. Vocês estão entendendo? Eu estou falando na ótica aqui da palavra. É Novo Testamento, aqui, ó, o momento do julgar, que Jesus está sendo ali entregue. Ele falou, não. Nós assumimos a responsabilidade para nós. Ao invés deles falar para nós, estava bom, não estava? Não. Recai a responsabilidade sobre nós e sobre os nossos filhos. Aí Jesus foi. Irmãos, não é pesado? Pesado. E verdadeiramente Jesus, ele foi entregue. Por mim, por você, preço de sangue, mas ele, eu quero voltar aqui no Judas. Judas arrepende. Aliás, ele não arrepende. Essa é a diferença. Existe arrependimento e existe remorso. Tem gente que fala assim, nossa, eu não devia ter falado isso, porque me descobriram, agora eu estou com remorso, porque me descobriram. Isso é arrependimento? Judas, ele ficou com remorso. Mas se ele tivesse humilhado e retratado e falado, Deus, eu estou arrependido. Vocês acham que Deus teria perdoado? Mas ele não quis caminhar essa trilha. Ele não quis. Às vezes a gente deixa o orgulho tomar conta do nosso coração, o eu controlar a nossa vida, aí a gente fala, não vou pedir perdão não. Não vou voltar atrás não. Não vou me retratar não. Deixa. Judas, ele chegou lá naqueles homens, pegou as 30 moedas, sabe quanto que valia 30 moedas de prata? O preço de um escravo era um valor muito inferior ao valor do perfume que a mulher entregou. Vendeu Jesus por muito menos para ter benefício financeiro. E a mulher que tinha um coração convertido de verdade, ela entregou algo muito mais precioso. E aí ele pega aquelas moedas e fala, olha, eu traí um homem inocente, e joga. Aí eles viram para ele e falam, na Bíblia, linguagem de hoje, a mensagem fala assim, o problema é seu. A responsabilidade, a NVI fala, a responsabilidade é sua. Irmãos, a responsabilidade é nossa. Aí agora vai começar a palavra que Deus tem gerado no meu coração. Irmãos, nós somos um povo, eu me incluo, que a gente quer terceirizar a culpa, nós queremos terceirizar as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações, os nossos comportamentos pelo que o outro fez comigo. Vocês estão entendendo? Eu já falei muitas vezes aqui na igreja, já ouvi o pastor Carlos falar, a pastora da Núbia, mas eu vou repetir, porque tem coisa que tem que repetir. Quando houve o pecado, Deus chamou Adão. O Adão falou, foi a esposa que o Senhor me deu, tá? Foi a mulher, e foi o Senhor que deu. Chegou na mulher, ela falou, Deus, Pai, a serpente me enganou, boa de conversa, engraçada, comunicativa, sagaz, me enganou e eu comi. Está vendo como que a gente faz? A gente fala, não, eu maltrato a minha mulher
porque ela age assim comigo. Eu faço assim, porque olha como que o outro falou comigo. E a palavra que eu tenho para mim e para você essa noite, que nós precisamos policiar as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas reações, porque o Senhor, Ele pede conta para cada um de nós. A responsabilidade é pessoal. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Não interessa se eu estou num ambiente que eu estou sendo pressionado, desrespeitado, acuado, ou se eu estou com coisa mal resolvida dentro do meu coração, de muito tempo, e aí eu vivo situações, eu entro em ambientes que geram em mim gatilhos de raiva, de ira, de ódio, de mágoa, e aí eu, falo. No espírito de atacar, no espírito, não é o Espírito Santo, porque gera morte, e o Espírito Santo, ele gera o quê? Vida, paz, consolo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, eu quero te convidar, os ímpios, falaram para Judas: você aceitou a moeda, vendeu lá o seu mestre, porque você quis, problema é seu, nós não estamos nem aí com você, não estamos nem aí com essas moedas. Você que fez. Mais tarde, o Pilatos fala para a multidão, fala lá para os homens: a responsabilidade é de vocês. Eu vou recuar. Vocês querem assumir? Meu pai me ensinou uma coisa, há muitos anos atrás. Irmão, em nome de Jesus, eu não sei se eu te falo para contar até 10, eu não sei se eu te falo para você jejuar para quebrar o orgulho, porque jejum não muda Deus. Jejum muda a gente. Jejum quebra a nossa carne, né, o nosso ego. Eu não sei o que eu te falo, mas eu quero te dizer, eu vou usar uma expressão popular: não entra na pilha do outro, não entra na pilha do agressor, do iracundo, do casmurro, do emburrado, do de mal com a vida, do que fala atacando os outros, do que é agressivo, porque senão, se você reagir, você compra para você tudo que a pessoa é. Vocês estão entendendo? Talvez vocês estão falando assim, nada a ver o que a Francis Lane está falando. Então guarda a palavra para você usar um dia. Eu não acho ruim de jeito nenhum ministrar a palavra e as pessoas pensar assim: essa mulher não fala nada com nada. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque a pessoa não passou aquilo pelo qual Deus está me trazendo para instruir alguns que estão passando. Porque se tiver um dentro dessa igreja que está passando, ele está entendendo direitinho. E eu não tenho dificuldade de sair lá de Anápolis e vir para trazer o recado para um. Porque eu sei que esse um, ele vai impactar muitos. Ele vai fazer diferença na vida de muitos. Ele vai ser bênção, pacificador, sábio, saber agir na vida de muitos. Eu não tenho dificuldade de fazer isso. Então eu quero te dizer, irmão, não entra na pilha. Se a pessoa está falando coisas que está tirando, que quer fazer você brigar, você reagir, você avançar, sai de perto.
Sai de perto. Não responda como Jesus não respondeu. Sabe por quê? Se Jesus quisesse responder, ele podia, pastor? Podia. Irmãos, e se Jesus abrisse a boca para falar, pastora, ele ia calar todo mundo. Sabe por quê? Porque ele criou a boca. Ele que criou a nossa boca, a nossa língua, o nosso entendimento. Então, quando Deus fala, quando Jesus fala, quando o Espírito Santo fala, irmãos, não tem jeito da gente fugir. Eu já contei algumas vezes momentos que Deus me conscientizava de pecado. Já tem muitos momentos. E todos esses momentos que o Senhor me confronta com o meu próprio coração, buscar tratamento do meu caráter, eu falava, Deus, eu estou com tanta vergonha do Senhor que eu ficava trocando as pernas. Quando eu estava no monte, eu saía trocando as pernas assim. Eu falava, Deus, aonde que eu vou esconder do Senhor? Porque eu estou com vergonha do Senhor. Mas vergonha não basta. Remorso não basta. A gente precisa buscar arrependimento e mudança de rota. Mudança de rota é a palavra conversão. Conversão é eu estar voltando para Anápolis, quando chegar lá no posto Cacique, deve ter um retorno. Aí eu retorno. Isso é conversão. Isso é mudar a rota. Eu estou indo para uma direção, mas eu pego o retorno e volto para a direção que Deus quer. Eu abro mão da minha vontade de agir no braço de carne e eu vou submeter a missão, a vontade de Deus, ao querer de Deus. Foi isso que Jesus fez. Então, irmãos, foi difícil. Jesus foi zombado. Jesus, eles taparam o olho dele, tiraram a roupa dele, colocaram uma outra roupa, né? Envergonhou ele e falou para ele, profetiza agora, quem está te batendo, profetiza agora. E ele, calado. Antigamente, na época da Páscoa, os cordeiros eram sacrificados para ser comido na Páscoa, né? Os cordeiros. E quem foi sacrificado depois desse momento da palavra que eu li aqui? Jesus. E o sacrifício de Jesus, ele foi aceitável a Deus Pai, que é santo. Deus se agradou. Para Deus foi difícil. Para Jesus foi difícil. E eu quero citar aqui para terminar um momento quando Jesus está lá na cruz e ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a tristeza da ausência da presença de Deus, porque ele levou a nossa maldição. Ele levou a culpa de gente dentro dessa igreja que não consegue se perdoar, que convive com pessoas que te enchem de culpa, e Deus quer te libertar hoje. Que convive com pessoas que te culpa, que te abusa emocionalmente, que te molesta, como molestou a mulher que derramou o vaso de alabastro, com palavras de falar o quê? Eu estou agindo assim com você, porque olha o que você faz. Deus quer quebrar esse ciclo. Deus quer trazer libertação. Deus quer trazer superação. Eu não posso te garantir que você não vai viver isso mais. Mas essas coisas não vão te dominar mais. Não vão. Deus permite a gente passar situações até a gente aprender e continua passando, mas essas situações não nos param mais, não nos ferem mais.
não nos machucam mais, porque o Senhor, Ele nos cura e nos ensina a lidar com isso. Então eu quero te convidar a você calar, porque, irmãos, é tão ruim quando a gente... Veio em mim uma memória de criança não. Eu estudava no Couto Magalhães, lá em Anápolis, e eu morava num lugar longe, e eu ia de ônibus. O Couto tinha vários ônibus. E um dia, pastor, eu estava sentada e um menino estava conversando com outro, um adolescente, eu era adolescente, e ele falou assim: fulano, meu irmão me perturba tanto, ele me ofende, ele me provoca, ele mexe nas minhas coisas, ele é agressivo comigo, e eu, quando eu não reajo, depois eu sinto uma paz. Ô, meu irmão, nós temos que aprender a perder, nós temos que aprender a calar, deixar Jesus falar por nós. E outra coisa, porque é a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração. E a gente não vai ferir pessoas, porque Deus não chamou a gente para ferir pessoas. Deus chamou a gente para a gente liberar palavras que trazem cura na vida das pessoas. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Obrigada por essa oportunidade. E ore por nós agora. Ore por nós. Mais uma vez, hein? Tem muito ainda. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, pelo quanto o Senhor é misericordioso, pelo quanto o Senhor fala conosco. Pai amado, nós não temos nada de nós que possa agradar ao Senhor, a não ser, Senhor Jesus, entregar a nossa vida de maneira completa para Ti, Deus. Tudo o que fazemos, tudo o que somos, nada disso, Senhor Jesus, pode Te agradar, sem nós nos entregarmos da forma como o Senhor quer. Por isso, Senhor Jesus, eu Te agradeço por essa palavra de hoje. Que o Senhor abra os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, para nós vermos, encararmos a realidade daquilo que o Senhor quer.